Hoje eu quero começar esse vídeo olhando nos seus olhos e eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual foi, até hoje, a maior decisão da sua vida? E aí, guys, beleza? Como é que vocês estão, hein? Por que eu comecei o vídeo fazendo essa pergunta? Então, amanhã, dia 1º de junho, vai estar fazendo 3 anos que eu estou morando nos Estados Unidos. E pra mim, essa foi a maior decisão e a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje. Não me arrependo, não me arrependi nem por um segundo. E eu tô aqui para compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi e as coisas que eu mudei desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece é o seguinte: a nossa personalidade é criada de acordo com as experiências que a gente vive na vida, né? Então, no Brasil, todo mundo é diferente, né? Cada um viveu de um jeito diferente. Por exemplo, uma pessoa de São Paulo que viveu bem, com dinheiro, provavelmente teve uma experiência muito diferente de mim, que morei no Nordeste muitos anos, né? Morei em São Paulo também, mas morei a maior parte no Nordeste, então são experiências diferentes. E com isso, a gente acaba criando personalidade diferente. Então, o que acontece é o seguinte: quando você vem para um país estrangeiro, que você começa a viver aqui, obviamente você começa a aprender muita coisa e sua personalidade começa a mudar com isso, né? E tem coisas que você gostava no Brasil, assim como eu gostava muito, que hoje aqui eu já não gosto, já praticamente odeio. E são esses tipos de coisa que hoje eu vou aqui debater com vocês, né? Eu vou trazer alguns pontos, talvez você concorde. Se você mora aqui, né, você vai saber do que eu tô falando. Se você não tá ainda, você pode pensar que vai ser coisas que pode mudar quando você estiver aqui, né? Então, galera, antes de tudo, o que eu quero dizer é o seguinte: pra você que tá no Brasil, você fala, caramba, ele já tá 3 anos nos Estados Unidos. Mas aqui, 3 anos não é nada, cara. 3 anos passa assim, ó, pá, muito rápido. E o que acontece é o seguinte: pra mim, parece que eu cheguei ontem, entendeu? O tempo não para. É por isso que é muito importante que, se você tem um sonho, tem alguma coisa, você corra atrás o quanto antes, porque o tempo não para, cara. Se você for ver, 2020 já tá no meio do ano. E o que a gente fez? Eu sei que a pandemia veio, estragou tudo, né? Muita gente tinha plano e infelizmente não vai dar certo. Mas ainda assim, se não tivesse chegado a pandemia, o que você acha que você teria feito na metade desse ano? Porque daqui a pouco a gente vai piscar o olho e já vai ter passado o ano inteiro, né? Então a gente tem que ver os objetivos que a gente tem, né, para correr atrás. Mas isso já fugir do tópico aqui. A primeira coisa que eu quero comentar é uma coisa que eu amava no Brasil, assim como todo brasileiro, que é o feriado. Por que eu gostava? Porque é o seguinte: se você trabalha em uma companhia e você por acaso tem carteira assinada, no feriado você vai ganhar do mesmo jeito. Aqui nos Estados Unidos não. E outra coisa interessante: no Brasil praticamente todo mês tem feriado, né? Tem pelo menos, acho que, um feriado por mês. E alguns ainda tem mais. Então era uma coisa maravilhosa quando estava no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, os feriados, eu acho que a gente conta nos dedos apenas de uma mão, né? E aqui nos Estados Unidos, desde o primeiro ano, eu comecei a odiar o feriado. Mas por que isso? Por que odiar o feriado? O que acontece é o seguinte: aqui, se você não trabalha, você não ganha. E cada dia que você trabalha é muito importante, porque você tem um planejamento mensal, né? Todo mês você tem o que você tem que pagar, o que você quer comprar, com o que você vai gastar. Então, quando chega um feriado assim, ele já me quebra as pernas, porque já aquele dinheiro eu já estava contando com ele para alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero comprar uma cama, eu quero comprar um videogame. Com aquele dinheiro contado ali, eu vou pagar minhas contas, vou comer e ainda vai sobrar para comprar. Então, quando o feriado vem, estraga. E outra coisa que eu não gosto de feriado é quando ele vem na semana. Por exemplo, você trabalha a semana e o feriado vem na quarta-feira. Mano, é uma coisa horrível. Porque é o seguinte: você trabalha a segunda e a terça, você já vai estar um pouco com preguiça. Por quê? Você já sabe que na quarta é feriado. Então na terça-feira você vai estar fazendo corpo mole. Então quando chega na quinta, você já vai estar com mais preguiça ainda. Não que seja todo mundo, mas querendo ou não, se você pegar uma quinta-feira pós-feriado e uma quinta-feira normal, com certeza faz diferença muito grande de produção para quem trabalha, né? Então por isso eu não gosto de feriado. Eu prefiro feriado. Pra mim é sábado e domingo. E às vezes domingo eu não trabalho mais no sábado. Então sábado e domingo pra mim é feriado. E eu me dou como suficiente só por isso mesmo, né? A segunda coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, isso foi a partir do meu segundo ano, que é ver as coisas, os bem materiais, como coisas simples, como realmente bem materiais. Porque no Brasil é o seguinte: cada coisa que você conquista, você rala muito, cara. Você rala muito. E eu entendo, porque eu praticamente não tive nada.
Então quando você tem, não que aqui eu não tenha zelo e não que aqui eu não valorize o que eu tenho, mas o que acontece é o seguinte, as coisas que tem aqui são coisas normais. Por exemplo, como uma televisão, uma TV dessa daqui. Essa TV é de 50 polegadas. Eu quebrei uma delas com um soco sem querer, né? Uma vez eu tava jogando o videogame de luta que você bota no olho, você cobre o seu olho e você tem a realidade virtual, né? Então, sem querer eu me distraí e eu quebrei a televisão no soco. Não essa, outra. Isso já faz mais ou menos um ano. E no outro dia eu fui na loja e comprei outra TV. Ou seja, isso é incrível. O poder de compra é realmente incrível. Mas com isso, a gente vê que uma TV é só uma TV. Que no outro dia, uma semana, um mês, eu posso comprar outra. Agora vocês imaginam eu quebrar uma TV no Brasil. Mano, eu acho que no mínimo eu teria um ataque cardíaco. Porque é coisas que você, tipo, a gente paga em 12 vezes no Brasil. Ou mais, né? Em uma TV de 50, eu não sei quanto que é agora, né? Mas era bem caro. Então é algo assim, eu postei até no grupo de videogame lá, os caras ficaram me zoando, me chamando de burro e tudo mais. Acontece, foi um acidente, né? Aqui eu aprendi a ver essas coisas como coisas normais, não luxo. Porque no Brasil, se eu tivesse um TV dessa, se eu tivesse um computador desse, eu veria como coisas de luxo, porque isso no Brasil é muito caro. Então eu valorizaria muito, falava, caramba, meu computador, minha TV não toque, é meu, pra ralei é meu. Mas aqui não, aqui é coisa simples. Então essa mentalidade, essas coisas, eu acabei mudando a minha mentalidade em respeito a isso. Bens materiais são só bens materiais que você quebra, no outro dia compra outro. E no Brasil não, no Brasil o que eu tinha, eu valorizava como se fosse uma coisa de luxo, uma TV grande, um computador. Então aqui pelo menos eu aprendi que essas coisas são besteira, que a gente ralando, a gente pode comprar qualquer coisa. Então é isso aí, né? Vamos para a terceira coisa, né? Eu separei poucas coisas, mas foram coisas que eu consegui lembrar rapidinho, né? Eu sempre não faço script nem nada, como vocês sabem, eu só ligo a câmera aqui e começo a falar. E a terceira coisa que eu mudei muito aqui, comparado com o Brasil, né? Isso é uma cultura do Brasil, que a gente não junta dinheiro, né? No meu primeiro ano, como todo sonhador, né? Eu queria comprar tudo, eu não podia ver nada que eu queria comprar. E eu tinha um trabalho todo dia, né, constante. Então pra isso eu pegava todo o dinheiro, gastava, comprava isso, comprava aquilo. Tanto que na época que eu quebrei a TV, isso já faz bem mais de um ano, eu ainda não tinha muito dinheiro, eu não juntava nada. Tudo eu comprava, o meu computador ele foi bem caro, eu tive que juntar pra comprar. Mas depois que eu juntei, eu comprei, já fiquei sem dinheiro de novo. E no meu do segundo pro terceiro ano, eu aprendi a economizar. Porque uma coisa é certa, galera, eu sei que no começo a gente vai querer comprar tudo, a gente não pode esbanjar. Claro que nos primeiros meses eu não gastava tanto, né? Mas depois que eu consegui o trabalho, que eu vi que eu tinha trabalho todo dia, a gente dá uma relaxada. Então eu gastava tudo, já teve dia aqui de eu estar liso, zerado, sem dinheiro, mesmo trabalhando todo dia, mesmo recebendo toda semana. E infelizmente isso é algo que acontece mesmo você morando aqui nos Estados Unidos. Então foi algo que eu mudei. Hoje em dia eu parei de gastar tanto com coisas, né? Eu já tenho essas coisas que eu tenho aqui, eu já me dou por satisfeito. E o resto eu prefiro juntar, eu prefiro fazer outra coisa com dinheiro, né? Mas sempre ter um pé de meia, que isso é praticamente a coisa mais importante. Principalmente agora, né, na pandemia. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse guardado nada, nesse caso, e tivesse ficado sem trabalhar, né? Eu continuo trabalhando, mas caso eu tivesse ficado sem trabalhar, numa fase dessa eu tava ferrado, ou teria que voltar pro Brasil, ou teria que, mano, eu não sei nem explicar, mas eu estaria muito ferrado numa situação dessa, né? Então isso foi algo que eu aprendi, que mais vale você juntar do que ter várias coisas no seu quarto e viver liso, né? Viver mostrando as coisas que você tem, mas não ter um centavo no bolso. Então economizar foi uma coisa que eu aprendi, que eu acredito que desde que eu aprendi, mais ou menos um ano e meio atrás, é algo que agora eu vou levar pro resto da minha vida, né? Mas é isso aí. Outra coisa que eu mudei, né? Não é que eu mudei, é uma coisa que eu sinto falta do Brasil nesses 3 anos. Porque nos Estados Unidos é o seguinte, aqui você tem amigos, você faz amigos, mas é diferente. Porque o pessoal que você conhece aqui é mais pessoal de trabalho, é mais você troca ideia no trampo. E depois, como dizem que os americanos são frios, né? Que ele não te convida pra ir em casa e esse tipo de coisa. Eu acredito que com o tempo o brasileiro ele acaba se tornando desse mesmo jeito. Porque a gente pensa assim, a gente trabalha pesado a semana inteira, né?
Então quando chega o final de semana, a gente quer se isolar em casa, quer ficar sossegado. Isso é algo que eu mudei, né? E praticamente uma das coisas que eu mais sinto falta do Brasil também são meus amigos, né? Porque a gente faz esses colegas de trabalho, você pode ter até amigo aqui, mas eu sinto na minha experiência que não é a mesma coisa das amizades que eu tinha no Brasil. Porque é tanto que a gente troca ideia pelo WhatsApp, Instagram, esse tipo de coisa, mas não é a mesma coisa. Não é como você sair com seus amigos, mesmo todo mundo sem dinheiro, cada um tirar ali do bolso 5 reais pra comprar alguma coisa, comer qualquer besteira e falar merda até de madrugada. Essas coisas eram praticamente a melhor coisa que eu tinha no Brasil, era esse tipo de falar merda com os amigos, né? Eu gostava demais e é o que eu mais sinto falta. Aqui a gente conversa, mas não é a mesma coisa. Não pode sair nem pra tomar um refri, não pode sair pra comer um filé com os amigos e falar besteira, né? Então isso é algo que realmente faz falta quando você tá aqui. E eu mudei pelo fato de que hoje em dia tô mais como um americano, já fico mais no meu lugar, isolado. Sempre foi assim, né? Mas eu sempre no Brasil saía bastante com meus amigos. Mas aqui agora eu fico mais em casa, fico mais na minha, entendeu? Então é algo que a gente vai mudando com o tempo. Então galera, eu separei por agora só essas 4 coisas, né? Porque infelizmente o vídeo eu tô falando muito, o vídeo ficou muito grande. Mas ainda assim eu espero que vocês gostem. Eu vou continuar trazendo vídeo toda semana. Toda semana tem 2 vídeos. Se você por acaso é novo, você se inscreve aí. Se você gostou, se você concorda, o que você acha, você já dá o like aí. Eu sei que não é muitas coisas, mas eu acho que sim, são coisas relevantes que eu acredito que mudou muito na minha personalidade e que me ajudou a ser uma pessoa, um homem melhor, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu era praticamente um moleque com 22 e hoje eu nem acredito que eu já tenho 25 anos, cara. O tempo voa e a gente nem para pra perceber, né? É bem louco isso aí. Mas é isso aí, eu vejo vocês na semana que vem e valeu!